A Copa Libertadores pode mudar o nome para Supercopa do Brasil. Afinal, nos últimos 10 finalistas, 9 são brasileiros. Quer entender por que o Brasil domina tanto assim a principal competição continental? É isso que a Máquina do Esporte explica para você agora. Salve, salve galera, eu sou o Eric Betting, esse é o seu Máquina Explica, trazendo os bastidores dos negócios do esporte no Brasil e no mundo semanalmente aqui para você. Neste sábado, 30 de novembro, Botafogo e Atlético Mineiro, ou Atlético Mineiro e Botafogo, decidem o título da Copa Libertadores de 2024. Pelo quinto ano, né, que a gente tem aí de final única de Libertadores, 6 anos de final única de Libertadores, mais 5 anos desde a pandemia, o Brasil é o grande país que domina a competição continental. Dos 10 finalistas desde 2020, só um, o Boca Juniors, no ano passado, não era time brasileiro e foi por pouco, ganhou nos pênaltis do Palmeiras a semifinal. Se não, o Brasil teria, desde 2020, 100% de uma finalíssima do país na principal competição do continente. Mas por que o Brasil domina tanto assim o futebol na América do Sul? Vamos tentar explicar para você. Não por acaso Atlético Mineiro e Botafogo chegaram esse ano. São os dois clubes que se tornaram SAF recentemente, fizeram investimento de mais de R$1 bilhão em contratação, em salários para o elenco e com isso fortaleceram os seus clubes. Num movimento que o Brasil começou a puxar na América do Sul, quando a gente fala América do Sul, mas principalmente o Brasil puxa as SAFs com investidores privados investindo em clubes e isso vai mudando o cenário, tanto é que a Argentina tenta agora mudar isso e tenta igualar, tentando criar a SAF dos clubes, mas o futebol argentino recusa isso e a gente explica em outro momento por quê, mas o fato é, as SAFs ajudam o Brasil, só que não é só isso que explica o predomínio brasileiro. Além disso, a gente tem algumas condições extremamente favoráveis. A primeira delas está na bilheteria, receita em dia de jogo, que dos clubes brasileiros é muito maior do que em qualquer outro país da América do Sul. Só para a gente ter uma ideia, levantamento de bilheteria da Libertadores neste ano passa de 38 milhões de dólares arrecadado com bilheteria. Qual é o país que lidera com a maior arrecadação? O Brasil, mais de 18 milhões, mais de 16 milhões, praticamente a metade do que é arrecadado em bilheteria, vão para os clubes brasileiros. O Brasil só não é o líder em arrecadação, porque o River Plate tem um MAS monumental, o estádio até que abriga a grande final e que tem capacidade para quase 90 mil pessoas. Com isso, o River conseguiu ser o clube que mais arrecadou em bilheteria com 4 milhões de dólares, algo em torno de 20 milhões de reais, nessa Libertadores de 2024. Só que os clubes brasileiros faturam mais em bilheteria, não só na Libertadores, ao longo do ano. O Campeonato Brasileiro dá muito dinheiro, Copa do Brasil também dá muito dinheiro para os clubes. Então, a receita em bilheteria, turbinada por estádios modernos construídos para a Copa de 2014, fazem com que os clubes consigam já ter uma vantagem financeira em relação aos outros. Além disso, a gente já falou da história das SAFs, então tem Atlético Mineiro e Botafogo na final, que são dois clubes SAF, mas você tem também um futebol brasileiro mais enriquecido no geral. Os direitos de transmissão no Brasil são muito maiores do que no restante da América do Sul. Com isso, a arrecadação dos clubes é maior. Com isso, a premiação que é paga pela disputa das competições no Brasil também são muito maiores. A premiação é muito maior, os prêmios são muito maiores. Só para a gente ter uma comparação, o Brasil lidera nas 3 maiores arrecadações de ligas nacionais. O Brasil está na frente de todos os outros países do continente, ou seja, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro pagam mais e, além disso, até o Campeonato Paulista paga mais do que as outras competições do continente. Então, os times brasileiros têm arrecadado mais. Outro fator que impera no meio disso é o próprio mercado de apostas esportivas. Pelo tamanho do Brasil, as apostas têm no país um dos seus maiores mercados do mundo. O Brasil é top 3 do mundo em faturamento das empresas de apostas e essas empresas têm investido muito em patrocínio esportivo. No Brasil, elas começaram antes também. A partir de 2019, começou a ter o mercado aqui permitindo a publicidade de casas de apostas, coisa que veio acontecer mais recentemente em outros países do continente. Isso faz com que a gente tenha arrecadações magnânimas de casas de apostas pagando pelo
patrocínio master de clubes brasileiros. No final das contas, o que acontece é o seguinte: o Brasil tem muito mais dinheiro do que qualquer outro país da América do Sul. Os clubes brasileiros faturam, em média, 5 a 10 vezes mais os grandes clubes que estão disputando a Libertadores que os grandes clubes que estão nos outros países disputando também a Libertadores. Tudo isso faz com que os clubes brasileiros também contratem os principais talentos desses outros países, né? A gente tem no Botafogo e no Atlético Mineiro grandes nomes do Uruguai, do Paraguai, da Venezuela, da Colômbia, jogando nesses clubes. Então você reforça o time brasileiro e prejudica, entre aspas, né, diminui a força dos clubes dos outros países. Com tudo isso, o que a gente tem é, mais uma vez, uma final única com duas equipes do Brasil. Foi assim em 2020 com Palmeiras e Santos, 2021 com Palmeiras e Flamengo, 2022 com Flamengo e Atlético Paranaense e agora com Botafogo e Atlético Mineiro e Botafogo. O único intruso foi o Boca em 2023, e se a gente voltar para 2019, quando começa a final única da Libertadores, foi Flamengo e River a final, o Flamengo acabou campeão e o Brasil é campeão desde 2019 da Libertadores. Não por acaso, tudo explicado pela grana que é gerada, que é faturada e que movimenta o futebol brasileiro em relação ao restante do continente. Se essa história vai parar daqui para frente, é bem difícil. É bem provável que a gente continue tendo predomínio de clubes brasileiros, a não ser que Boca e River consigam melhorar suas situações financeiras, porque são os únicos hoje capazes mesmo de fazer frente a esse poderio econômico e também dentro de campo dos clubes brasileiros. É isso aí, que vença Atlético Mineiro ou Botafogo, que vença o melhor, que faça a festa a torcida brasileira mais uma vez, porque o Brasil é o grande dono da Libertadores nessa década de 2020. Gostou? Todo dia tem o maquinadoesporte.com.br. Nas redes sociais é o @maquinaesporte. E aqui, semana que vem, a gente volta trazendo mais bastidores dos negócios do esporte no Brasil e no mundo. Tchau!